Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha sido contratada não fazia muito tempo ali naquela empresa. E um dia recebemos a visita de um empresário de São Paulo. Esse homem tinha negócios ali com a firma. Ele chegou assim de óculos escuros, jeans, paletó. Sabe, um homem assim charmoso, de presença. Perguntou pelo meu patrão. Falei que ele ainda não tinha chegado. Aí ele conferiu o relógio e falou assim como se estivesse comentando consigo mesmo. Pudera, né? Tô 15 minutos adiantado. Escuta, você me arranja um copo d'água, por gentileza? Pedi que ele sentasse, fui buscar água e voltei. Ele tinha tirado os óculos escuros. E aí eu pude ver que seus olhos eram, assim, meio pro claro. Ele puxou conversa, quis saber meu nome, se eu era nova ali, até porque ele não lembrava de mim, já tinha vindo pra cá outras vezes, né? Aí falou dele também, que era de São Paulo, tinha negócios com o seu Getúlio. Pelas tantas no meio da conversa, de repente ele me fez um elogio. Disse que eu era bonita. Fiquei toda sem jeito, mas claro, agradeci. E aí a gente ficou ali em silêncio, se olhando. Fiquei até meio embaraçado. Até que dali a pouco, chegou o meu patrão e os dois foram para a sala dele para conversar. Dali uns 20 minutos ele voltou. E quando passou pela minha mesa, ao se despedir, fez questão de pegar na minha mão. Só que além disso, me deu um beijo no rosto. Depois ficou olhando para mim assim e fez aquele convite. Você de repente aceitaria almoçar comigo hoje? Almoçar com você? Olha, foi realmente uma surpresa para mim. Imagine, eu nem o conhecia. Primeira vez que ele já tinha vindo ali na empresa várias vezes, mas eu ainda não trabalhava. Foi realmente assim, uma coisa espantosa. Fiquei olhando para ele meio com cara de bobo. Só que apesar de não saber praticamente nada dele, além do nome e de onde que ele vinha, fiquei tão impactado com aqueles olhos que não impulso a cabeça e tanto. Ele perguntou que horas que seria o meu intervalo e disse que ficaria me esperando de carro ali na frente. Olha, não vou mentir. Aceitei porque adorei o jeito dele. Tanto que depois que ele se foi, não consegui tirar os seus olhos do pensamento. Aquela cena de ele beijando a minha mão, depois beijando o meu rosto. Em resumo, no intervalo do almoço, assim que eu saí, ele realmente estava lá fora, me esperando. Normalmente eu almoçava com colegas ali da empresa mesmo. E até elas ficaram surpresas quando me viram entrando no carro do Santos. Ele me levou a um restaurante, assim, como é que eu vou dizer? Meio top demais, assim, para os meus costumes. E olha, deu para ver que não era um cara que gostava de enrolar. Pelo contrário, era o tipo de pessoa que ia direto no assunto. Tanto que na primeira esquina, ele falou aquilo. Olha, não quero que você ache que eu sou assim meio atirado, mas desde que eu te vi atrás daquela mesa hoje, não consegui tirar você da cabeça, menino. Você não tem namorado, né? Falei que não tinha nem paquera, até porque não tinha mesmo, e ele sorriu. E depois, ele não fez mais questão nem de esconder o seu interesse. Falou que ficaria em Curitiba até a quinta-feira. Estávamos numa terça. E disse que queria me encontrar depois do trabalho, naquele dia ou no outro dia para a gente conversar. Se eu também quisesse, claro. Ele fez questão de enfatizar. Não posso negar que fiquei balançada. E nem tinha como ser diferente. Era um cara bonito, sabe? Tinha uma presença, um charme. Lá no restaurante, eu mais à vontade, assim, com ele, perguntei. Você ainda não me falou se é comprometido, Sandro.
vi que ele ficou assim meio sem jeito. Devia ter pensado que eu não fosse perguntar. Até pensei que ele fosse fugir da pergunta. Ou então mentir para mim, até porque a gente sabe que o homem é capaz de mentir quando está interessado numa mulher, né? Só que, para minha surpresa, falou uma coisa completamente diferente. Olha, Carla, não vou mentir para você. Sou casado. Sou casado e tenho 2 filhas. Aliás, minha mulher é minha sócia. Sério? Nossa, eu não esperava. Você preferia que eu tivesse mentido? Não. Mas é que eu... Olha, eu não soube nem o que falar. Até porque não esperava mesmo. Ele viu que eu fiquei embaraçado. E como não ficaria? Só que depois, sabe, eu fiquei ali pensando. E claro, né, um homem como ele dificilmente estaria sozinho, dando sopa lá em São Paulo. Imagine, empresário, bonito, devia ser muito bem de vida, a julgar pelo carro, sabe, charmoso. Claro que ele jamais estaria sozinho. Mesmo que fosse solteiro, devia ter um monte de mulher atrás, né? Ele depois perguntou se estava tudo bem, se tinha algum problema, se eu estava desapontado. Só que para desconversar, até porque desapontado eu estava, né? Mas falei que não, que estava tudo bem, que ele podia ficar tranquilo. Só que naturalmente fiquei bem chateado. Em resumo, no fim, depois que ele me levou de volta para a empresa, antes da gente se despedir, ele perguntou se eu toparia jantar com ele à noite. Falou que eu poderia ir para casa, me arrumar, que depois ele passaria para me apanhar. Era só eu mandar a localização. Olha, é claro que pelo fato de ele ser casado, eu devia ter tirado meu time de campo ali mesmo. Só que quer saber? Não tirei. O fato de eu ter me sentido tão atraída meio que embaralhou o meu pensamento. E no fim, mesmo tendo ficado bem indecisa, acabei aceitando. Sei que muita gente, ouvindo eu contar isso, já deve estar me julgando, né? É porque aceitar convite de homem casado é uma coisa assim que uma pessoa que tenha bom senso faça. Mas quer saber? Não tô nem aí. Tinha gostado dele. Pensei que ele fosse me levar para jantar no restaurante. Só que não, para minha surpresa, quer dizer, nem tanta, né? Depois de umas voltas, ele me levou até um motel. Não era um motel qualquer não, viu? Era um dos mais caros de Curitiba. Imagine, não tínhamos trocado nenhum beijo ainda. De todo modo, antes de entrarmos, ele olhou assim para mim, perguntou se estava tudo bem, se eu queria entrar ou se queria voltar. Dei sinal verde e ele ficou todo feliz. Acabamos jantando ali mesmo. E olha, vou repetir, eu nunca tinha estado num lugar como aquele. Tinha cascata, sauna, piscina, ido, mais de um ambiente, tudo que se possa imaginar. Nem um sonho eu podia imaginar que um dia fosse conhecer um lugar daqueles. Olha, eu me senti uma princesa. E olha, na cama, fiquei com um certo receio, mas a gente se entendeu tão bem, até melhor do que eu imaginava. Ele ficou até quinta-feira e a gente se viu todos os dias. E por incrível que pareça, até porque devia pelo menos isso, né? Tá preparada para evitar o pior, mas não. Acabei me apegando a ele. E nem poderia ser diferente. Na quinta-feira, antes da gente se despedir, ele voltar para São Paulo,
ele me deu um presente. Uma gargantilha tão linda. E olha, dava para ver que não era bijuteria. O fato é que acabei sentindo muito a sua falta depois que ele se foi. Mas a gente continuou se comunicando. Ele me ligava todos os dias para saber como eu estava, para dizer que estava com saudade, que não via a hora de voltar a Curitiba. Até que dali 2 semanas, aconteceu mais uma coisa incrível. Repito, nem sonho, Ele mandou passagens de ida e volta de avião para mim. Sem contar que também fez uma reserva num hotel. Para que, já que ele não poderia vir para Curitiba, para que eu fosse a São Paulo encontrá-lo, para a gente ficar junto. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Olha, parecia até um conto de fadas. Imagine, para mim foi a realização de um sonho. Por mais bobo que possa parecer. Eu tinha essa vontade, de andar de avião. Não posso nem dizer em palavras tudo o que eu comecei a sentir por esse homem. Repito, aquilo parecia um conto de fadas. E à medida que o tempo foi passando, ele foi preparando assim, sabe? Cada semana tinha uma surpresa, cada surpresa melhor do que a outra. Ele sempre vinha me ver. Quer dizer, não sempre, mas sempre que podia. Ou então mandava passagem para que eu fosse lá ficar com ele. Não preciso nem dizer que fui me apegando cada dia mais. Detalhe, meu patrão já sabia que estávamos envolvidos. E nunca me disse nada, até porque vamos convir, né? Não tinha nem o direito de falar nada. Eu sabia que ele era casado. Na prática, o que eu era dele? Sou amante, né? E quer saber? Para mim estava tão bom. Ninguém tinha o direito de se meter na minha vida. A verdade é que nem eu mesma poderia imaginar que a nossa história fosse durar tanto. Passou 1 ano e continuamos juntos. Na verdade, parecia que as coisas entre nós estavam mais intensas. Ele, inclusive, já tinha dito várias vezes que estava apaixonado por mim. E quer saber? Estava mesmo. Ele não precisava mentir. Se falou é porque estava. E eu não vou negar, naquelas alturas, também já estava perdida de amor, talvez até mais do que ele. Só eu sei a falta que eu sentia desse homem. A saudade que me consumia quando passávamos muito tempo sem se ver. E quando chega num ponto desse, a gente começa a querer mais. É inevitável. A gente começa a sonhar mais alto. E quer saber, eu não vou mentir. Eu sonhava com a possibilidade de ele deixar a esposa, a família, para nós dois ficarmos juntos. Sabia que era uma coisa muito difícil de acontecer. Ele mesmo já tinha me dito isso. Quem sabe até para eu não ter esperança, né? Mesmo assim, aquilo não me saía da cabeça. Perto de completarmos 1 ano e meio juntos, ele veio passar uns dias em Curitiba para tratar dos negócios e me levou com ele para passar um dia todo em Balneário Camboriú. Pensa num dia maravilhoso, de sonho. E foi justamente nesse dia que ele me fez aquela proposta. Parece que eu estou ouvindo a sua voz, o jeito como ele olhou assim para mim e me disse aquelas palavras. Escuta, você já pensou em morar em São Paulo? Olha, eu estremeci quando ele falou aquilo. Será que aquilo que eu tanto queria finalmente ia acontecer?
Eu quis saber por que ele estava perguntando. E ele explicou. Sei lá. Estava pensando em como seria bom se morasse lá perto. A gente podia se ver todos os dias, já pensou? Para ser sincero, eu já pensei sim. Seria bom demais, né? Um verdadeiro sonho. Seria mesmo. E se você fosse embora para lá? Embora, mas... Como assim? Pra gente ficar junto? Meu coração bateu tão forte naquela hora que eu pensei que de repente ele ia parar. Será que o que ele estava me propondo era aquilo que eu estava pensando? Será que ele ia largar da esposa para ficar comigo? E foi isso que eu perguntei. Só que logo em seguida, pela expressão que ele fez, percebi que não era exatamente isso. Infelizmente não posso fazer isso por enquanto, cara. Não posso me separar da Marisa. Mas a gente vai poder se ver todo dia. Não é o ideal, mas fica bem perto, né? Claro que eu entendi o que ele estava me propondo. Queria que eu fosse para perto dele, mas iríamos continuar sendo exatamente aquilo que sempre fomos, só amantes. Eu não deixaria de ser a outra. Olha, não vou esconder, viu? Me bateu um certo desânimo. Só que sei lá, quem sabe fosse um passo a mais que a gente estaria dando para finalmente, talvez um tempo depois, ficarmos juntos assim para valer. Ele falou que pagaria um lugar para morar, não me deixaria faltar nada, pagaria as minhas despesas. Se eu quisesse, poderia até arranjar um emprego. Claro que não foi uma coisa decidida assim, do dia para a noite. Ficamos amadurecendo a ideia. Na verdade, perdi noites de sono pensando nisso. Até que no fim, tempos depois, resolvi aceitar. O mais difícil foi conversar e convencer a minha família, porque ninguém queria me deixar ir. Todo mundo em casa conhecia o Sandro. Sabiam que ele morava em São Paulo. Agora, nunca contei para ninguém, nem muito menos ele, a situação, né? Que ele era casado. Senão, coitada de mim, seria condenada pela família toda. Depois que fui embora para São Paulo, acabei ficando numa espécie de apart-hotel. Um lugar simples, não era luxuoso, mas para mim estava bom demais. Imagina, era a primeira vez na minha vida que eu morava sozinho. E a gente se via todos os dias. Depois que saía da empresa, ou então na hora do almoço, ele ia me ver. Até que depois de um tempo, apesar de nunca termos conversado sobre isso, eu comecei a fazer planos na minha cabeça de ter um filho. Claro que com ele, né? Se eu engravidasse, teríamos um vínculo para toda a vida. Estava tão apaixonado. Era até natural pensar nesse tipo de coisa. Até porque era realmente o que eu queria. Viver com ele para sempre. Teve uma noite que a gente, digamos, se descuidou. Nós dois pegamos no sono e ele acabou passando a noite todinha ali comigo. Imagine o susto desse homem quando despertou e viu que já era quase outro dia. Devia ter pensado na esposa, claro, né? Confesso que até eu me senti meio mal. Claro que eu não queria atrapalhar a vida dele. Mas me senti tão mal, sabe? Porque vendo ele se preocupar tanto com ela. Depois disso, ele ficou 3 dias sem passar ali no apart-hotel. A gente se falava todos os dias, é claro, mas ele ficou 3 dias sem me ver. E é claro que eu senti demais. A desculpa que ele deu foi aquela. Marisa tá fazendo marcação cerrada, né? Ela não engoliu a desculpa que eu dei. E agora tá
no meio encalço. Ele já tinha contado que havia dito a ela que tinha ido jogar pôquer com os amigos na casa de um deles, tinha exagerado na bebida e tinha dormido por lá mesmo. Olha, eu não sei, viu? Acho que eu também não acreditaria numa desculpa tão manjada dessas, né? Se bem que, como ele mesmo falava, ela não tinha tanto ciúme dele. Tanto que ele vivia viajando para Curitiba e até para outras cidades, a negócios. Então nem sei por que ele se preocupou tanto. Inclusive, quando ele veio para Curitiba, eu acabei vindo junto. E assim pude ver a minha família também. Perto de completarmos 7 meses juntos, que eu estava morando em São Paulo, num domingo, ele tinha ido ficar um pouco comigo. Tinha chegado fazia o quê? Uma meia hora? Nem tínhamos feito nada. Estávamos ali tomando um vinho, conversando, quando bateram na porta. Fui ver quem era. Pensei que fosse algum funcionário, né? Mas, no que abri a porta, percebi que não era. Dei de cara com uma pessoa que eu, sinceramente... Sabe quando você não sabe quem é a pessoa, mas já começa a tremer? Porque era uma mulher. E uma mulher com pinta de madame. Perguntei o que ela queria, só que em vez de responder, ela me empurrou para o lado e foi abrindo passagem. Olha, depois desse gesto dessa criatura, eu pensei que meu mundo estava caindo. O Sandro estava deitado no sofá, só de bermuda, tomando vinho. E no que me virei, vi que ele estava parada na frente dele, olhando para ele deitado. Por incrível que pareça, eu não conhecia aquela mulher. Nunca tinha visto essa criatura, nem em foto. Primeiro, porque ele nunca mostrou. Segundo, porque nem eu fazia questão de conhecer. E olha que já estávamos juntos, contando o tempo de Curitiba e de São Paulo, há mais de 2 anos. E adivinha, era justamente ela. Devia estar desconfiada. Quem sabe até investigando a vida dele, né? E no fim, chegou até o Apart Hotel, porque tinha descoberto ou mandado alguém investigar. Gelei quando ela falou aquilo. De novo, Sandro. Como que você vai aprender a me respeitar, hein? Meu Deus do céu. Ela falou aquelas palavras. E sabe qual foi a expressão que me ficou assim, se repetindo na minha cabeça? Aquela expressão de novo. Porque ela falou exatamente assim. De novo, Sandro. Quando você vai aprender a me respeitar? E como se fosse pouco, ela ainda acrescentou. Como que você vai parar de arranjar essas vadias, hein? Não tinha bastado ela dizer, usar aquela expressão de novo, me chamou de vadia. Olha, não sei por que eu abri a boca. Acho que me senti ofendida, sei lá. Embora talvez nem devesse. Foi impulso. Só que assim que tentei falar alguma coisa, ela se virou para mim e me fuzilou com o olhar. Cala a boca, vagabunda. Depois continuou me xingando, me detonando. E pro meu espanto, ele não abriu a boca nem para tentar me defender. Ficou ali pianinho, com aquela cara de assustado, só olhando para a cena. Depois, enquanto a mulher continuava falando aquelas bobagens todas, ele aproveitou para começar a se vestir. Fiquei quieta, né? Até porque percebi que estava completamente sozinho.
Escutei tudo de cabeça baixa. Até pensei que ela fosse querer partir para cima de mim, mas ainda bem que isso não aconteceu. Até porque acho que nesse caso eu teria revidado. Não ia apanhar quieta, né? Depois que essa mulher me detonou, foram os dois embora. Provavelmente no rumo da casa. Ela o tirou ali, olha, na base do empurrão. E vou repetir, ele saiu quietinho. Sem sequer me dar um tchau, olhar para trás. Olha, eu fiquei num estado. Comecei a chorar e custei a parar. Claro que também morrendo de medo, né, do que podia acontecer. E sei lá, de ele terminar comigo. Me mandar embora de volta para Curitiba. De uma coisa eu sabia. Nada mais seria igual depois que aquela mulher nos pegou ali juntos. Quando nos falamos por telefone, ele pediu desculpa, disse que não pôde fazer nada. Do contrário, complicaria muito a vida dele, porque tinha lá aquela coisa de sociedade com a mulher. Contou que ela tinha colocado um detetive atrás dele, até que descobriu que ele estava tendo um caso. Tive de me mudar daquele lugar. Só que sabia que ela ainda devia estar na cola dele, né? E que ia descobrir para onde que eu tinha mudado, se a gente continuasse vendo. Eu perguntei por que ele não se separava dela de vez. Mas ele falou que não podia. Era sócia dele na empresa. Não tinha a mínima chance disso acontecer. 1 mês e meio foi o tempo que durou minha estada em São Paulo. Pelo menos depois disso. Porque ela realmente não saiu mais da sua cola. No fim, ele não teve opção a não ser conversar comigo. Gelei quando ele falou. Lamento, mas não tem outro jeito. Você vai ter de voltar para Curitiba. Eu já imaginava que isso pudesse acontecer. Eu já tinha pensado nisso, nessa possibilidade. Só que pensar é uma coisa, você sempre imagina que não. De repente tem um outro jeito. Olha, aquela frase fez meu coração em 1 milhão de pedaços. Ele falou que nada mudaria entre nós. Continuaríamos juntos ainda, só que ficaríamos como lá no começo, porque sua esposa não sabia que eu era daqui. Como ela devia imaginar que eu fosse de São Paulo mesmo, não ia desconfiar quando ele viesse para Curitiba. Eu achei aquilo tão, sei lá, tão cômodo. Só que para não perdê-lo de vez, precisei mais uma vez me submeter. Era o único jeito. Acabei voltando para a casa dos meus pais, só que não demorou muito para eu me dar conta de que ele não tinha sido sincero comigo. Na verdade, ele tinha mentido para mim, só para me convencer a vir embora. Depois que voltei, ele nunca mais me procurou. Nunca mais atendeu as minhas ligações, nem respondeu mensagem nenhuma. Ou seja, deixou que eu entendesse sozinha qual era a situação dali para diante. Mentiu quando falou que tudo continuaria do mesmo jeito que era antes. Não continuou. Pelo contrário. Tudo ficou muito diferente. Não posso me queixar. Seria até cara de pau da minha parte, né? Mas, mesmo assim, puxa vida, ele podia ter dito que estava tudo acabado, né? Olhando dos meus olhos. Mas nem isso ele fez. Nem homem para isso ele foi. Simplesmente me despachou de volta para cá, como se eu fosse uma mala, e nunca mais me procurou. Não me deu sequer um último beijo. Sabe, não tivemos
um último instante, um abraço, um até logo. Na verdade, ele nem sequer me disse adeus. Até porque a gente continuaria se vendo, embora agora já como antigamente, né, quando eu morava aqui ainda, a gente continuaria se vendo. Mentira. A gente nunca mais se viu. Acho até que quando precisar alguém vir para cá, ele vai mandar outra pessoa. Porque foi tudo mentira o que ele falou. Não continuou sendo do mesmo jeito. E quer saber? Nunca mais será. Pobre de mim. Não que eu tenha sido enganada. Eu sabia de tudo desde o começo, só que mesmo assim, me apaixonei de um jeito. Que olha, pobre de mim. Meu Deus, pobre de mim.